Então, pessoal, tudo bem? Então, hoje iremos falar um pouco do povo dos ciganos, em especial da Santa Sara Kali, né? essa personalidade, essa figura, essa deusa, essa santa para alguns. É interessante falarmos dessa aparição, desse fenômeno que é a Santa Sara, porque isso toca, né, o âmago do povo cigano, né? No Reino da Lira, né, o povo dos ciganos, porque o povo cigano é um povo, né, como o povo árabe, como o povo judeu, é um povo, né, situado em algum lugar ou situado no mundo da ritualística. O povo dos ciganos é o povo que está no mundo das alegorias, né, no Reino da Lira. Ou seja, o Reino da Lira ele é um conjunto de povos, né, submetido a uns reinados específicos que tratamos de forma iniciática com outros nomes, mas o reino da Lira, então, ele se manifesta no mundo das alegorias, ou seja, no plano astral. Então, é no plano astral que nós encontramos o povo dos ciganos. E o povo cigano, ele acessa o povo dos ciganos no astral. Então, quando falamos dos ciganos, tanto como povo real, no mundo da ritualística, também falamos do povo dos ciganos, né, no Reino da Lira, um dos 9 povos do Reino da Lira. Então, quem é a Santa Sara Kali? Né? Por que ela tem esse nome? Primeiro nós devemos entender alguns mistérios, né, da Santa Sara Kali, porque a partir do nome, né? Eu não escrevi aqui santa, porque a gente vai entender o porquê que ela se tornou santa, né? Mas Sara é um nome típico judaico, né? A primeira matriarca foi Sara. Então ela tem esse aspecto de primeira matriarca, de primeira mãe, né? O nome Sara sempre remete a isso, a primeira a manifestação feminina, né? Como Sarasvati, a consorte de Brahma no hinduísmo. E falando em hinduísmo, nós vamos encontrar a origem do povo cigano, né? Que é na Índia. Então, curiosamente, o nome Sara Kali, ou seja, Sara negra, né? Sara escura. E Kali, a deusa Kali, ela tem esse aspecto negro, porque ela é uma manifestação de Durga, né? Durga, ela franze as sobrancelhas e o tempo fecha. Então, ela tem esse aspecto, né? Então, quando surge, né, o povo dos ciganos no mundo arquetipal, né, o povo cigano já existia, né, e também, por consequência, para existir o povo cigano, aqui no mundo da ritualística deve existir o povo dos ciganos no plano das alegorias. Mas o povo dos ciganos, ele representa todos nós, na verdade, todos nós, judeus, cristãos, muçulmanos, que descendemos desses povos, porque esses povos são povos de origem nômade, né? Então, o povo cigano, ele traz a sabedoria do Oriente, ou seja, da Índia, né, do hinduísmo, e ele leva como o sol, né, ele vem do Oriente para o Ocidente. O povo cigano, ele leva consigo muitas relíquias, muita sabedoria, muito conhecimento. Então o povo cigano, ele acaba encontrando várias religiões no meio. Dentre elas, né, encontra o cristianismo. Vai lembrar que o povo cigano, né, falando no mundo da ritualística, ele não tem uma religião. O povo cigano, ele tem ritos e cultos, né, da mesma forma que o povo banto na África tinha ritos e cultos. Eles não tinham religiões, ou seja, eles não tinham dogmas. Eles não tinham leis que seriam as leis que receberiam determinado culto.
né? Então eu farei um outro vídeo ainda explicando essa diferença entre ritual, culto, dogma, né, que é muito importante sempre enfatizar e adentrar em mais camadas de compreensão, mas aqui focaremos no povo cigano e no povo dos ciganos. Então, em determinado momento, os ciganos, por eles viajarem muito, eles acabam encontrando povos de diferentes religiões, diferentes dogmas. Então, eles acabam sempre adaptando os rituais, né, pagãos que o povo cigano tem, porque ele é originário da Índia. A Índia é o paganismo que impera. Então eles acabam adentrando nas religiões de outros povos, levando seus cultos. É diferente daquilo que aconteceu com a Umbanda, por exemplo. A Umbanda ela surge a partir do sincretismo, mas um sincretismo onde ela foi passiva, ou seja, ela recebeu os santos católicos e assimilou com os orixás africanos. Então, aqueles que praticavam cultos, ritos africanos no Brasil, acabaram recebendo influência dogmática cristãs e assim adaptaram os seus cultos e as suas ritualísticas a esses dogmas. Então, aí que surge a Umbanda, o próprio caboclo das sete encruzilhadas, né? Caboclo das sete encruzilhadas. Onde já se viu um caboclo das sete encruzilhadas? Sete encruzilhadas é o nome de Exu. Então, como a Umbanda ela surge para limpar um pouco essa imagem do Exu, né? Porque o Exu assustava as pessoas na época. Então, se tornou um caboclo. Aí que surge essa triunidade, essa trindade, caboclo, herê e preto velho. Mas, pois bem, isso é um outro assunto, mas o povo cigano ele faz ao contrário. Então o povo cigano ele adentra e ele acaba levando os seus cultos para dentro da religião. Então ele acaba chamando Sara Kali de santa. Né? Tem várias histórias ciganas, eu convivi muito com o povo cigano, porque eu sou um pouco cigano também, eu viajei muito e a gente acaba encontrando muitos ciganos, né, no meio judaico, né? O judeu errante, né, ele acaba encontrando muito. O judeu e o cigano são muito parecidos, né? Então a peregrinação sempre nos move, né? A gente está sempre levantando a poeira e partindo quando possível. Pois bem, as histórias que temos de Sara Kali, é de que Sara ela foi recebida na França, do sul da França, e havia uma profecia, né, que a deusa, na verdade, aquela que seria a prometida, ela seria retirada das águas e um dia retornaria às águas. Então, em determinada embarcação, né, chegam muitas pessoas, que segundo a lenda dentre essas pessoas tinham escravos egípcios, né, e Kali era negra e ela era uma pequena escrava egípcia, neste caso. E então os ciganos mais anciãos eles viram a profecia ali, porque no barco que chegavam os imigrantes de vários tipos, vários lugares do mundo, ficou uma menina no fundo do barco e ninguém tirou ela, ou seja, ninguém saiu com ela, ou seja, ela estava sem ninguém. Então os ciganos que estavam ali na beira do mar receberam ela. Então receberam por causa das instruções dos anciãos que teria uma prometida, alguém que seria tirado das águas e mais tarde retornaria às águas. E então, segundo a lenda, ela se torna uma grande bruxa, né? Sara ela se torna uma grande sábia, se torna uma anciã posteriormente, e ela morre, ela é enterrada numa gruta, né? Onde duas águas se encontram, ou seja, a água salgada e a água doce. E ali começa um culto, né? Então os ciganos dali, na França, eles começam a fabricar estátuas de barro a partir do barro dessa gruta.
E dentro dessas estátuas eles começam a colocar vários feitiços, colocar vários objetos e realizar feitiço. Isso incomoda os cristãos. Então, os cristãos, a religião cristã, os católicos, eles tiram o corpo de Sara que estava na gruta, desculpa, e eles levam para dentro da igreja. E para que assim possam impedir dos ciganos cultuarem essa Kali. Só que nesse momento a Sara Kali, eles já começam a dizer, não, mas ela é uma santa, porque eles já estão se assimilando com os cristãos, então eles estão tentando levar o culto. Mas os católicos, como a igreja católica nunca foi boba, ele dizia não, os católicos diziam não, ela não é santa. Nós não a reconhecemos como santa. Vocês estão dizendo que são santa porque vocês estão se infiltrando na religião cristã e vocês estão trazendo culto. Por isso que os ciganos sempre foram o povo que rejeitado, porque os ciganos não são bobos, né? Os ciganos não vão entrar e se tornar cristãos simplesmente assim. Eles vão levar o culto deles e eles vão praticar dessa forma, né? Os ciganos, graças a isso que os ciganos estão aí até hoje. Então o que acontece? Os católicos da época, eles prendem, né, o corpo, eles enterram o corpo de Sara Kali na igreja e os ciganos são impedidos de entrar na igreja. Então eles não têm como fazer o culto. Anos e anos mais tarde aí foi instaurada essa data 24, né, de maio, né, porque havia muita peregrinação dos ciganos. E até hoje, nessa gruta, eles continuam fazendo estátuas de barro, né? Então essa é uma lenda, né, de Sara Kali. Então ela se torna santa porque os ciganos eles tentam se infiltrar ali para viver o comércio, né, num país cristão sem deixar de praticar os seus cultos, né? O povo dos ciganos ele nos ensina isso, né? Agora falando do Reino da Lira, o povo dos ciganos eles nos ensina a adaptação, ele nos ensina a levantar poeira quando deve levantar poeira, a própria roda, o símbolo dos ciganos, né? Então, em relação a essa história que eu contei, nós temos justamente no rito Lira, né? Nós temos, olha só que interessante, nós temos na nosso escudo justamente a figura da rainha do candomblé, que é o quê? É o símbolo da terra e a água. Ou seja, a rainha do candomblé ela representa essa água primordial, esse caos primordial. E na profecia a cigana, né, essa salvadora, essa grande deusa, ela viria das águas e um dia retornaria às águas. Por isso que ela foi tirada das águas, né, quando criança, e quando anciã, ela foi enterrada próxima às águas. Então essa simbologia. A rainha do candomblé nada mais é do que a primeira manifestação de Lilith. Ela é esse mundo dos arquétipos, esse mundo que acessamos quando nos despimos daquilo que não somos. Então, aqui no nosso escudo, nós temos a terra, o símbolo da terra, nós temos a água. Então é a questão do barro, né? Para fazer barro você precisa de terra e água. Então por isso que não é só a água, porque a água pura é Lilith. Lilith é água. Ela está nesse mundo aqui, mas a primeira manifestação de Lilith, a mais visível, real, é essa. Então, para vocês verem como as informações que a gente pega com o povo dos ciganos no Reino da Lira, casa até com a mitologia do povo cigano. Então, para vocês verem como as coisas, nada é por acaso, né? Quando pelas entidades me for passada esse escudo, né, do rito Lira, eu não havia notado essas coincidências, mas isso tudo se afina posteriormente quando algo é feito com veracidade, com amor, com carinho, com seriedade, se afina com a mitologia,
né? Até mesmo a mitologia mesclada com a mitologia cristã, ela acaba se harmonizando com aquelas alegorias que no astral resgatamos, né? Então, a Sara Kali, ela é cultuada no luciferianismo ou na Quimbanda, mais especificamente Quimbanda da Lira, como a rainha do candomblé. Ela tem esse tipo de mensagem a passar, né? A rainha do candomblé, ela é essa primeira manifestação de Lilith. Então, é essas águas que pairam sobre a terra, se misturam sobre a terra e faz gerar toda a vida, né? Até na mitologia judaica, nós vamos ter que Adão surgiu da terra, do barro. A Lilith também surgiu da terra, do barro. O demiurgo teria feito ambos da mesma matéria, que é água mais terra. Então aqui está uma pequena observação em homenagem a um povo dos ciganos. Espero que tenham gostado e comemorem essa data, que toda data é importante, porque toda data que, mesmo que fora imposta por religiões, ela acaba sendo importante porque no plano astral as entidades, os espíritos também festejam essas datas. Então, quando aqui o povo cigano festeja uma data, ele está chamando, ele está clamando o povo dos ciganos do outro lado, e assim formando ou reafirmando a egrégora que está ligada a Sara Kali, a Santa Sara Kali. Os ciganos, eles não têm problema nenhum com mitologias. Pelo contrário, eles brincam com as mitologias. E isso eu gosto muito. Isso eu aprendi muito com o povo cigano. A saber brincar com as mitologias, a se adaptar com as coisas. E aqui fica o recado, né? Adaptem-se. Adaptem-se. Adaptem o rito de vocês. Adaptem a maneira que vocês fazem as coisas, sem fazer com que essas coisas te controlem. Mesmo que os dogmas tentam te controlar, adapte a maneira que você faz, o ritual que você faz. Seja leal ao culto que você tem, tornando-o oculto diante dos olhos que querem controlar. Então é isso. Até mais, obrigado.